alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Boa noite a todos. Hoje a nossa reflexão tem como tema a verdadeira pureza, né? Utilizamos as obras Libertação, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Também a tradução, né, por Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, para nós tomarmos, né, iniciarmos a nossa reflexão, trouxemos um pequeno trecho, um relato, né, que André Luiz nos faz da visão espiritual diante de uma cena, né, de uma situação que ele estava acompanhando aqui na Terra, né? Ele estava auxiliando um casal em que a esposa, a mulher, ela estava passando por um processo de obsessão. E aí o relato hoje para nós refletirmos é referente a uma ida desse casal até uma cerimônia religiosa. Ao que o André Luiz, então, nos traz esse relato de como, da visão dele no plano espiritual daquele momento. Aí, então, ele inicia, né, nos trazendo, falando assim, que decorridos alguns minutos, notei apalermado que os cônjuges, acompanhados por extensa súcia de perseguidores, tomavam um táxi na direção de um templo católico. Seguimos-los sem detença. O veículo, a meu ver, transformara-se como num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno dele, desde o paralamas até o teto luzente. Minha curiosidade era enorme. Descendo a porta do elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. Compreendi logo que em maior parte ali se achavam com um propósito deliberado de perturbar e iludir. Saldanha encontrava-se excessivamente preocupado com as vítimas para dispersar-nos maior atenção. E, intencionalmente, Gúbio afastou-se um tanto em nossa companhia a fim de confiar-nos alguns esclarecimentos. Penetramos o templo onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas. A algazarra dos desencarnados ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava. A respiração fizera-se-me difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou-me o coração. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espraiava pelos cismos da nave visitada do sol. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso instrutor: que vemos? Não reza o segundo mandamento trazido por Moisés,
que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste? Sim, concordou o orientador. E determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação primordial é a de render-lhe culto na própria consciência. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante a apreciável quantidade de mentes infantis. E sorrindo acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta bibelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura? Ainda existem na terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão, e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Nem por isso o Senhor as abandona. Vale-se dos impulsos elevados que elas lhe oferecem e socorre-lhes as necessidades educativas. Nesta casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto. É natural que resplandeça. Por intermédio de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais, com todos quantos sintonizem com o plano superior. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Ante ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, revelavam-se mentalmente muito distante da verdadeira adoração à divindade. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório que se acolhia. Em grande parte, dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa, que aos nossos olhos não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas em deplorável situação espalhavam-se em todos os recantos, nas mesmas características. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas com grande assombro para mim, o sacerdote e os acólitos, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões do espiritismo cristão, e em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas à fina contextura. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa, mas os irmãos ignorantes que operavam no templo, sem corpo físico, tanto quanto corria aos encarnados, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem.
reparei, pelo halo de muita gente, que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé do que se candidatavam à fé. A fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Não longe, fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com um manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se lhe projetavam da mente diziam da sincera aspiração à vida superior, que naquele instante lhe banhava o pensamento devoto. Entretanto, 2 transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção, e, segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa. Voltei-me para o orientador, que prestimosamente explicou: a história de gênios satânicos atacando os devotos de variados matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas, que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. A aquisição de fé, por isto mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam-nos a tonalidade vibratória. Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante, a que nos afeiçoamos. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se depura, se apura e se ilumina. Não obstante, a tendência dos crentes, em geral, é a de fugir aos conflitos da senda. Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolher. Entre a emissão e recepção, prevalece o imperativo da sintonia. E aí, que Gubbio, continua trazendo, o relato em relação, explicando André Luiz em relação ao que ele estava vivenciando naquele momento, observando. Ao que ele continua dizendo: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados
que lhe buscam arrefecer o fervor. Continuava Gúbio a prestar-nos valiosos esclarecimentos alusivos à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi, num deslumbramento, que muitos espíritos sublimes penetraram o recinto de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas, surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzentos escuros que ele próprio expedia em todas as direções. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes que se prosternavam, humildes, à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias, no prateado recipiente que as custodiava, eram autênticas flores de farinha. Força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia, qual foco de fluidos luminescentes atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Intrigado, procurei ouvir um instrutor, que, muito ponderado, elucidou sem delonga. Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar, acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Quanto aos que compareceram à mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes, antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. O it missa et, que é uma expressão latina que significa ide, está terminada, dispensou os fiéis que, ao fim da reunião, mais se assemelhavam a barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. Absorto em fundas reflexões, ante o que me fora dado observar, acompanhei o nosso orientador e Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração. Então, aqui, André Luiz nos traz um relato do que ele pôde, presenciar no que aconteceu, a visão dele no plano espiritual do que aconteceu numa cerimônia religiosa. E aí nós vimos também, pelo relato de André Luiz, que aconteceu, a magnetização das águas expostas, Aconteceu a magnetização também das hóstias, como acontece, na casa espírita. E aqui também nós temos o passe, que é essa transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos, que é proveniente do encarnado, o passista, e também dos fluidos espirituais, que é oriundos dos benfeitores espirituais. Então, esse passe,
quando há essa sintonia de quem vai receber e de quem está doando energia, é o que traz o benefício. Então, muitas vezes a gente ouve falar, não, aquele passista é mais forte, ou aquele benzedor é mais forte, né? A gente tem ainda essa crença, muitas vezes, de ir, né, na benzedeira, né? Não, porque ela ajuda. Mas a questão é, nós estamos em grau de merecimento, né? Como essa história, esse relato de André Luiz. Se a gente não está em condições de receber esta hóstia luminosa, nós mesmos apagamos essa bênção. Então, qual é essa finalidade do passe? É auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos, né, deletérios pelos fluidos benéficos. Equilibrar o funcionamento das células e dos tecidos lesados. Promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. A transmissão e a recepção do passe guarda a relação com o poder da vontade de quem está doando as energias benéficas e também de quem está recebendo. Por isso, dessa importância de, no momento do passe, nós nos sintonizarmos e entrarmos em estado de oração, de prece, né? De nós fazermos a nossa prece, a nossa oração, imaginando essa energia percorrendo, né, o nosso corpo físico e reestruturando as células. Mas aí, e essas crenças, né, de idolatrar, que nem André Luiz trouxe, né, idolatrar os objetos, né? Aí o que no Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Então, apenas as crenças repreensíveis são aquelas que conduzem ao mal. Mas aí também, né, foi questionado, é repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? É faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Então, muito ainda nós temos essa questão de materializar a nossa fé, né? Como até antes nós tínhamos ainda aqui na frente a caixinha com os bilhetes em que nós colocávamos o nome a quem nós queríamos que fosse, né, for dirigida a oração. Mas então nós vemos que não há necessidade de materializar isso. Quando chegamos aqui, o fato de estarmos em pensamento, né, em oração, vibrando pelo aquele ente, por aquele familiar que necessita, já está sendo atendido, né? Mas por isso vamos repreender esse que ainda acredita que precisa colocar o nome no papelzinho? Não. É faltar com a caridade, né, e golpear a liberdade de pensar desse, porque ainda ele necessita dessa materialização. Ainda muitos necessitam, né, se utilizar de amuletos, de pedras, de coisas para, né, se sentir. É como aqui o Gúbio nos trouxe. É como uma criança que ainda precisa de bibelôs, né? Então, ainda conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo que não há necessidade. Então, a questão da pandemia também nos trouxe essa reflexão. Foi retirado ali da frente, né, a caixinha dos nomes. Então, quando nós quisermos nos sintonizar com algum ente, com algum familiar, com algum amigo, né, no momento da prece, ou quando estamos aqui aguardando, né, fizemos essa prece, nos sintonizamos com a equipe espiritual para que seja emanada essa energia. E aí, né, ainda os espíritos continuam nos esclarecendo, né, mas então é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, né? O que os Espíritos nos esclarecem, que a adoração é a elevação do pensamento a Deus,
pela adoração, a alma aproxima dele. A verdadeira adoração está no coração. É aquela que é feita de maneira sincera. Não há necessidade de falarmos, de fazermos a prece de maneira decorada, né? O que agrada a Deus é essa prece sincera. Então, Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, e fazendo o bem e evitando o mal. Então, não apenas adorarmos a Deus em prece, mas também em ações, fazendo o bem e evitar de fazer o mal. Então, e ainda outro ponto que André Luiz nos traz para nossa reflexão, que é sobre esta influência dos desencarnados, né, dos espíritos, sobre os nossos pensamentos. Então, a gente pensa assim, é só lá naquele lugar que acontece? Em todos os momentos, né, no dia a dia, se nós não vigiarmos os nossos pensamentos. E é o que os espíritos também nos esclarecem, que a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações é maior do que nós podemos crer, porque frequentemente são eles que dirigem. Então, compete a nós discermos pensamentos para que mudamos a nossa sintonia e não atraímos, né, os espíritos que estão, né, em situação deplorável. Então, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Então, né, em cima desse relato que André Luiz nos traz, nós podemos compreender quando Jesus, né, nos ensina, isso o evangelista Lucas nos traz no Evangelho, no capítulo 11, versículos 38 ao 43, ao que ele nos traz um episódio que aconteceu quando Jesus foi fazer a refeição com os fariseus, porque não se lavou primeiro antes da refeição. O Senhor, porém, lhes disse: Vós, os fariseus, agora limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque da maldade. Insensatos! Quem faz o exterior não fez também o interior? Todavia, dai as coisas interiores como dádiva, e eis que todas as coisas serão puras para vós. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Deveis fazer estas coisas e não deixar passar aquelas. Ai de vós, fariseus, que amais a primeira cadeira nas sinagogas e as saudações nas praças. É muito que recai sobre esse relato que André Luiz nos traz do plano espiritual, aquelas belas plumagens, né, que não foram com o coração puro, coração limpo, para receber as dádivas, né, foram preocupados em lavar o exterior, mas não se preocuparam com o interior. Então, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, encerrando a nossa reflexão, né, nos esclarece que como era mais fácil
observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração. Então, o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Então, não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração, né? E assim, encerramos a nossa reflexão de hoje, e da mesma forma, nos sintonizando agora em prece, para podermos receber os benefícios, né? Visualizando essa energia que irá nos fortalecer, trazer o nosso alimento espiritual. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui
entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei